Vamos falar agora sobre as relações que governam a tabela periódica das classes de signo e como elas nos ajudam a entender a semiose na sua complexidade. A primeira coisa a notar é que há entre os períodos uma relação de envolvimento. Isso significa que a apresentação envolve fundamentação, a representação envolve apresentação e fundamentação, e a comunicação envolve os três anteriores. Ora, a fundamentação nos dá a relação entre o espaço-tempo, a relação estética, a construção da forma espaço-temporal. A apresentação, portanto, ela só acontece, algo se dá no fenômeno dentro de um universo formal espaço-temporal que é o universo estético. Alguma coisa é representada por meio de um signo que se apresentou, na medida em que ela incorpora uma fundamentação. E por fim, a comunicação, ela só existe na medida em que os três períodos estão ativos e participantes no processo de semiose. O mesmo acontece entre as quatro fases. A fase perceptiva, ela é envolvida pela inquisitiva, e a deliberação, a fase deliberativa, ela envolve as duas anteriores, e a fase científica, ela envolve todas as demais. Isso significa que nós começamos percebendo a realidade, depois nós nos perguntamos, nós questionamos, nós experimentamos, nós investigamos a realidade. Depois nós agimos sobre, nós deliberamos, nós trabalhamos, nós intervimos na realidade e, por fim, nós construímos um saber articulado que é comunicado, que é compartilhado sobre a realidade. Agora, este saber aqui, ele só pode ser compartilhado na medida em que houve deliberação, na medida em que houve a pesquisa e na medida em que houve a percepção. Então, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, que é um argumento sobre a tabela periódica, esse argumento é cientificamente uma comunicação, porque eu deliberei construindo este diagrama, eu pesquisei as relações lógicas sobre as classes de signos e eu percebi, eu observei as classes de signos, a realidade, o fenômeno, para extrair as suas tipologias, as suas formas universais. Então, a tabela periódica mostra que entre os períodos e as fases há um processo de envolvimento, de forma que cada classe de signo ela envolve e é envolvida por outras. Por exemplo, se nós pegarmos o argumento envolve todas as classes de signos desta fileira, e estas classes de signos envolvidas por ele, por sua vez, envolve as demais. Isso significa que o argumento é a classe de signo que envolve todas as outras. As 66 classes de signos estão de alguma forma participando de um argumento. A classe de signo mais simples é o da pura experiência de uma qualidade que se apresenta como fundamento, como a si mesma, e essa pura novidade, portanto, ela está como fundamento de toda a semiose. Se nós partirmos para uma análise de construção, uma análise de processos que se desenvolvem mantendo a sua ontogenia e a sua filogenia, esta classe de signo mais simples, na verdade, ela é o fundamento último do fenômeno. Todo fenômeno se baseia numa qualidade. As qualidades, elas estão no fundo. Portanto, elas fundamentam todos os processos de semiose. Então, nós temos, por exemplo, um dissigno indicial legissigno, ele, na verdade, ele envolve todas as classes de signos que estão aqui. Se nós pegarmos um dissigno metonímico réplica, ele envolve todas as classes de signos que estão antes dele. De forma que a tabela periódica das classes de signos,
na verdade, pode ser interpretada, né, como um teclado que nós podemos tocar articulando melodias, ritmos, né, como se nós estivéssemos construindo a partir da semiose, né, uma sinfonia de signos. Então, na medida em que nós excitamos determinadas classes, nós vemos que esta excitação reverbera, ela se projeta nas classes anteriores e não existe, na realidade, portanto, uma classe de signo absolutamente pura, isolada. Não há isto, porque toda classe de signo, na verdade, ela se manifesta como fazendo parte de todo um processo de semiose que se desenvolve continuadamente. É por isso que o fônero pode ser interpretado como essa grande jazz, essa grande melodia, essa grande sinfonia de signos que está soando e ressoando continuamente, dando as formas do fenômeno, da realidade e fazendo com que a gente participe dela, porque tudo, na verdade, é participação, é envolvimento, é comunicação. Uma teoria realista da semiose necessariamente é uma teoria do envolvimento, da compreensão, e é isso que nos permite entender a tabela periódica das classes de signos. Vamos discutir agora como a relação entre os períodos e as fases nos permite entender um pouco melhor as propriedades intrínsecas de cada uma das classes de signos de nossa tabela periódica. Ora, o que a gente precisa ter em mente é que cada uma das classes de signos, ela se dá na intersecção entre períodos e fases. Então nós temos, por exemplo, estas 6 classes de signos, elas são todas fundamentações de fases perceptivas. Todas elas fundamentam a percepção. Nós temos aqui apresentações que se dão na percepção, representações que se dão na percepção e comunicações que se dão na percepção. Depois nós temos aqui apresentações que se dão no processo inquisitivo, investigativo, nós temos representações que se dão no processo inquisitivo e comunicações que se dão no processo inquisitivo. Nós temos aqui representações que se dão no processo deliberativo e comunicações no processo deliberativo. E por fim, nós temos comunicações que se dão no processo científico. Então, cada classe de signo, ela pode ser descrita a partir de um período e de uma fase. Isso nos ajuda a entender a posição dela relativa às demais no processo de desenvolvimento da semiose.